sobre aquilo que Deus tem para nós. Se você foi um daqueles irmãos que acompanhou assiduamente os nossos cultos online na época da pandemia, talvez você se lembre que nós já passamos por esse texto que nós vamos acompanhar hoje. Foi um texto lá no comecinho da pandemia, num culto que foi só online, só pela internet. Nós vamos conversar um pouquinho sobre ele, mas estudando sobre esse texto e pensando como essa mensagem é preciosa para nós, foi muito importante naquela época e tem muitas lições para o nosso coração. Hoje eu pensei em nós olharmos para esse texto de uma forma um pouquinho diferente. Eu sei que a maioria dos irmãos não acompanharam aquele dia, porque era um culto somente ali pelo Facebook. Então eu queria que os irmãos acompanhassem hoje. Os irmãos podem abrir suas Bíblias, carta de Tiago, tá bom? Lá no finalzinho da Bíblia. Carta de Tiago. Você pode abrir assentado mesmo. Nós vamos ler o texto bíblico. E vamos aí, os irmãos podem acompanhar a leitura, tá bom? Tiago, capítulo 1. Amém? Carta ali de Tiago, nós vamos ler juntos nesse momento. Amém? Os irmãos encontraram? Então leamos juntos Tiago, capítulo 1, a partir ali do versículo 2, tá bom? Tiago, capítulo 1, a partir do versículo 2. Eu estou em 1 Coríntios, por isso que eu estou estranhando o texto aqui. Um minutinho, irmãos. É para os irmãos que não acharem, tem mais um tempinho para encontrar aí. E para você que está em casa nos assistindo, aqui, você pode também ler conosco. Então, Tiago, capítulo 1, a partir do versículo 2, diz assim: Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente de boa vontade, e lhe será concedida. Peça-a, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. O irmão de condição humilde deve orgulhar-se quando estiver em elevada posição, e o rico deve orgulhar-se caso passe a viver em condição humilde, porque o rico passará como a flor do campo. Pois o sol se levanta, traz o calor e seca a planta, cai então a sua flor e a sua beleza é destruída. Da mesma forma, o rico murchará em meio aos seus afazeres. Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por ele arrastado e seduzido. Então, esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Meus amados irmãos, não se deixem enganar. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Por sua decisão, ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como que os primeiros frutos de tudo que ele criou. Amém? Um texto um pouquinho longo, né? Mas, meus irmãos, temos muitas lições preciosas para aprendermos dele. Muito bem. Meus irmãos, nós estamos
inseridos no meio da sociedade, temos amigos dentro da igreja, temos amigos fora da igreja, temos familiares dentro da igreja, familiares fora da igreja. Nós convivemos em sociedade com várias pessoas. E é interessante que em nossa sociedade existem alguns tipos de testes, né, que vão nos mostrando quem nós somos dentro da sociedade ou quem nós somos como pessoa. E uma questão muito importante, meus irmãos, é com relação a nós sabermos se nós somos ou se alguém é uma pessoa madura ou não, né? Normalmente os casais aí, às vezes quando tem alguma briga, né, a esposa fala para o marido, você é muito imaturo, né? Isso acontece. E a gente costuma dizer na nossa sociedade que normalmente as meninas, né, que vão se tornando adolescentes, jovens, elas amadurecem mais rápido que os meninos. E para que nós tenhamos formas de descobrir isso, de testar isso, nossa sociedade vai colocando diversos testes, né, que vão testar o nosso nível de maturidade. Agora, é interessante quando nós olhamos para outras culturas e vemos que em todas as culturas praticamente que existem testes que vão dizer se uma pessoa já é adulta, se ela já é madura ou não. Pode passar, Arthur, por gentileza? Mais um, por gentileza. Aí. Nessa cultura aí, lá em Bali, costumeiramente feita no início da puberdade, a cerimônia chamada Mensaggi, ou Mepandis, possui 3 significados para a cultura balinesa: a chegada da adolescência, a transição do ser animal para o ser humano, representada pela raspagem dos dentes caninos, e o controle dos males da humanidade, ganância, cobiça, raiva e assim por diante. Então, nessa cultura, quando a criança ali está iniciando a puberdade, iniciando a adolescência, existe essa cerimônia onde os caninos, né, os dentes caninos, são raspados como uma forma de simbolizar a transição do ser animal para o ser humano e controlar o mal do mundo, né, no coração dessa pessoa. Então, os irmãos veem que aí é um teste de maturidade. Pode passar, Arthur, por gentileza. Esse aqui no Brasil, a tribo Sateré-Maué vive em regiões da Amazônia e possui um ritual bastante doloroso para marcar a puberdade. Os rapazes precisam vestir uma espécie de luva que contém centenas de formigas cabo verde, conhecidas por terem uma picada 30 vezes mais dolorosa do que a de uma vespa comum. Para piorar, eles precisam suportar essa tradição durante 10 minutos ininterruptos, para provar que já estão prontos para serem chamados de homens adultos. Então, essa cerimônia, inclusive, eu já vi uma vez na televisão, esses aventureiros, né, que tem programas de televisão, né, vão fazer aventura no meio da floresta e tudo mais, e aí ele fez esse ritual junto com os meninos ali daquela tribo, e ele colocava essa luva com várias formigas dentro dela e tinha que aguentar por 10 minutos as picadas, e uma picada 30 vezes maior que uma vespa. Esse é um teste também de maturidade. Se o menino passar nesse teste, então a partir dali ele se torna um homem dentro da tribo, vai caçar, vai ter as responsabilidades de homem. Pode passar, Arthur, por gentileza. Esse é o último, acho que eu não coloquei fotos ali. Sempre em abril acontece o festival chamado Dipo, em algumas tribos de Gana. Ele é um rito de passagem feminino para a vida adulta, no qual as garotas têm suas cabeças raspadas e fazem uma dança típica com poucas roupas. Elas também são banhadas em um rio e recebem vários doces, principalmente cana de açúcar. Então aqui já uma outra cultura, com um outro ritual. E aqui as meninas, para se tornarem mulheres adultas, elas precisam raspar o seu cabelo. Imagine se isso fosse a nossa cultura, como seria difícil para as mulheres passarem por isso. Tem mais um ainda, só vou mostrar ali. Pode passar, Arthur. Aí os irmãos já devem ter visto na televisão aquelas pessoas que fazem esse esporte, né? Amarram um elástico ali no pé e pulam de lugares altos. Nesse aí, se eu não me engano, é feito com um cipó. E aí eles têm que fazer esse salto ali até 20, 30 metros, também para mostrarem que são homens. Só que aqui um detalhe, eles têm que tocar a cabeça no chão quando eles pulam e voltar para provarem que são homens. Então os irmãos percebam que nós temos na sociedade diversas provas de maturidade em diversas culturas diferentes. E na nossa cultura também é assim. Nós temos alguns testes que vão acontecendo no convívio social, nas escolas. Então você tem ali os meninos, as meninas na escola, na adolescência. Os meninos começam a competir entre eles, né?
quem consegue ali talvez beijar mais meninas e é o melhor homem. As meninas também ficam ali apaixonadas pelos meninos. E assim vai tendo essa competição para mostrar quem é mais adulto, para mostrar quem é melhor, quem é mais crescido, né? Então, na nossa sociedade, nós também temos testes de maturidade, não dessa forma, mas nós também vamos nos testando na nossa vida. Você deve ter se lembrado quando você namorou pela primeira vez, ou quando você casou, né? Pegou ali na mão da sua esposa ou do seu marido, do seu namorado na época pela primeira vez, você se viu um homem de verdade, uma mulher de verdade, né? Agora de verdade eu sou um adulto. E assim a gente vai testando a nossa maturidade. Quando nós falamos sobre a Bíblia, sobre como Deus ele enxerga a nossa maturidade, nós também temos alguns sinais que vão evidenciar se a nossa fé já é uma fé madura ou é uma fé ainda imatura, né? De alguém que está iniciando. E existem vários sinais na Bíblia que vão apontar para isso. E um deles é como nós reagimos a momentos difíceis. Pode passar, Arthur, por gentileza. Então, um dos testes que vai mostrar se nós já temos uma fé madura, se nós somos pessoas maduras já na nossa caminhada com Deus, é quando justamente a nossa fé ela é provada. Então, um cristão, ele vai demonstrar, ele vai mostrar a sua maturidade espiritual, a sua maturidade da fé, na forma como ele reage às provações, às situações difíceis. E aqui nós podemos fazer essa pergunta: hoje, o que tem provado a nossa fé? Hoje, o que tem testado a nossa fé? Hoje, o que tem nos feito talvez sofrer ou ficar preocupados, perder as nossas noites de sono, né? Talvez hoje, cada irmão aqui vem de uma situação diferente, talvez hoje você esteja bem, esteja tudo ótimo na sua vida, mas com certeza haverão momentos assim, porque são momentos que fazem parte da vida comum para todos nós. Então você pode estar hoje passando por uma provação ou não, mas todos nós vamos passar por isso. E o texto que nós lemos lá em Tiago, ele vai mostrar para nós 3 respostas, pode passar, Arthur, por gentileza, 3 respostas que nós podemos dar diante da provação se nós tivermos uma fé madura no Senhor e estivermos construindo essa fé. Porque uma coisa que nós vamos entender nessa noite é que não há um nível que nós chegamos de fé e dizemos agora eu sou um crente maduro, né? Agora eu sou um cristão que tem muita fé, vou enfrentar qualquer coisa aqui de peito aberto, nada vai me abalar. E não é assim. Nós vamos construindo a nossa maturidade de fé, a nossa maturidade com Deus, nossa maturidade espiritual, à medida que nós vamos caminhando com Deus, em meio às alegrias, em meio às tristezas, e assim nós vamos amadurecendo. A primeira resposta, pode passar, Arthur, é essa oração confiante que Tiago faz. Então os irmãos podem olhar comigo ali o início do texto que nós lemos. Ele vai dizer o seguinte: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. A gente vai ler esse texto talvez numa primeira vez, vai pensar, como assim? Ter alegria, né, em passar por provações. Quem gosta de passar por provação, né? E ele não está dizendo aqui que a gente tem que gostar de passar por momentos difíceis, que o crente tem que gostar de apanhar, que o crente tem que gostar de sofrer. Não é isso. Mas quando nós continuamos o texto, nós entendemos, versículo 3, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente de boa vontade, e lhe será concedido. Então, percebam que Tiago está dizendo para nós, olha, considerem um motivo de alegria vocês passarem por muitas provações, não porque é bom ser provado, não porque é fácil o crente ser provado, não porque é gostoso ser provado, mas porque a provação produz em nós perseverança, e então vai produzir em nós maturidade e integridade. Então, na vida do crente, a provação tem uma utilidade para Deus. A gente não sofre à toa. Sem Deus, muitas vezes, nós sofremos muito mais e sofremos sem nenhum motivo. Mas quando nós passamos por momentos difíceis na nossa vida, quando nós estamos com o Senhor, Deus usa aquilo para gerar em nós algo bom. E na dor é gerada ali uma semente que vai frutificar em perseverança e em outros frutos. E aí, diante disso, o Tiago vai dizer para nós pedirmos por sabedoria. Versículo 6, peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor,
pois tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. Então, Tiago fala, olha, a primeira reação que você deve ter, quando você estiver sendo provado, quando nós estivermos sendo provados, é não achar que aquela provação talvez vai destruir a nossa vida, vai acabar conosco, mas Deus, Ele sempre tem lições para nós dentro das nossas provações. Mas, além disso, Ele vai dizer para nós orarmos e pedirmos para Deus sabedoria. Agora, a oração que Tiago coloca aqui para nós, escreve aqui para nós, é justamente uma oração confiante. Ele fala, ore, peçam, sem duvidar. Peça com convicção, fale com Deus com convicção. Então, a nossa oração diante de momentos difíceis deve ser essa oração confiante. Não talvez uma oração ali onde nós ficamos com dúvida se Deus está nos ouvindo, se Deus ele vai nos responder, mas a oração confiante de que Deus ele nos ouve e no seu tempo ele vai nos responder. É fato que existem algumas dores na nossa vida que às vezes nos fazem chegar até a questionar se Deus está nos ouvindo. E nós temos até alguns personagens bíblicos que fazem isso. O rei Davi, por exemplo, escreve alguns salmos onde ele diz, né, será que o Senhor não está atento ao meu clamor, não está me ouvindo? E nessa oração com Deus, ele mesmo consegue chegar à conclusão de que Deus de fato está ouvindo a sua oração. Então nós precisamos orar com confiança. Nós precisamos crer que Deus ele está nos ouvindo, que aquela provação não é por acaso. E por provação aqui, meus irmãos, nós podemos colocar diversas situações na nossa vida. Pode ser um momento difícil no trabalho, né? Um momento de provação ali no nosso trabalho, que vai gerar provações financeiras. Pode ser uma provação no casamento, um tempo de crise no casamento que me faz sofrer. Pode ser uma provação na minha família, relação com os filhos, relação com parentes, que faz com que eu sofra. Podem ser enfermidades, podem ser diversas questões. O que Tiago coloca aqui para nós é que aquela provação, independente de qual seja, Deus é capaz de usá-la em nós para gerar algo novo em nós. Isso é muito precioso. Não quer dizer que nós não vamos sofrer, não quer dizer que nós não vamos ter dificuldades, mas quer dizer que de alguma forma, no versículo 7, inclusive, Tiago chega a dizer, quando ele fala sobre uma pessoa inconstante, né, que até a ilustração do mar, os irmãos conhecem o mar, temos praias aqui na nossa região, né, é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento, aquela onda que vai e volta e muda ali de ondulação. E ele fala no versículo 7, não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. Então Tiago chega aqui a ser um pouco incisivo ao dizer que Deus ele está atento ao nosso clamor, mas ele conhece o nosso coração. Ele sabe quando nós vamos até ele só esperando alguma solução para aquilo e depois nós vamos abandoná-lo. De fato, muitas pessoas só buscam a Deus nos momentos mais difíceis, né? E outras pessoas só buscam Deus pelo que Ele pode oferecer. Mas quando nós buscamos a Deus nessa caminhada com Ele, momentos bons, momentos ruins, Ele sempre nos responde. Aí você pode pensar, puxa, mas então se eu não busco a Deus na minha vida comum, eu não posso buscar Ele quando eu estiver sofrendo? Pode, deve, mas nunca com a motivação de só buscá-lo naquele momento. Nós precisamos entender que nós precisamos caminhar sempre com Deus. E é essa caminhada que vai nos fazer ter uma oração confiante. Deus, independente do que acontecer, que o Senhor me ajude a ter sabedoria para tomar as decisões, que o Senhor me ajude a ter força para enfrentar isso, me ajude a te honrar em meio a tudo isso. E Deus sempre nos responde. Então, a primeira resposta diante das provações de um crente maduro, de um crente que tem uma fé madura, é essa oração confiante. Não é o crente que vai buscar fugir para qualquer outra coisa antes de fugir para o Senhor. Normalmente, nós temos essa tendência de fugirmos para as nossas fugas, né, nessa vida, e só vamos buscar para Deus quando tudo der errado. Então, quando a gente está ansioso, de novo, com qualquer uma dessas crises que eu comentei, nós vamos buscar ali, tem gente que vai buscar fugir para as bebidas, para tentar ali se desestressar e esquecer o que está pensando. Tem gente que vai fugir para outras coisas, tem gente que foge para a comida, come, para tentar ali se não pensar nessas coisas. Tem gente que vai, enfim, e nós reagimos com as nossas fugas, né? Tem gente que vai se afundar ali vendo filme, vendo televisão, para esquecer dos problemas. E o que Tiago fala, o crente que tem uma fé madura, ele vai primeiro no Senhor e depois nas outras coisas. E não só quando tudo dá errado, quando nada funciona, a gente busca a Deus como nosso último recurso.
nós precisamos buscar Ele sempre como nosso primeiro recurso, nos momentos bons e ruins. A segunda resposta, pode passar, Arthur, por gentileza, nós vemos no versículo 9, que é esse espírito humilde. O versículo 9 diz assim: o irmão de condição humilde deve orgulhar-se quando estiver em elevada posição. E o rico deve orgulhar-se caso passe a viver em condição humilde, porque o rico passará como a flor do campo, pois o sol se levanta, traz o calor e seca a planta, cai então a sua flor e a sua beleza é destruída. Da mesma forma o rico murchará em meio aos seus afazeres. Meus irmãos, o princípio desses 3 versículos não tem a ver com riqueza financeira. É claro que ele está falando aqui da parte financeira, mas ele está falando principalmente de nós mantermos esse espírito humilde, quer nós estejamos numa posição boa, quer nós estejamos numa posição difícil. Sempre temos esse espírito humilde. O que a Bíblia vai dizer para nós sobre finanças, e nós já tivemos alguns estudos aqui sobre isso, né? A Bíblia dá várias diretrizes para nós sobre como nós devemos cuidar dos nossos recursos. Nós temos principalmente no Antigo Testamento, né? Versículos ali que nos ensinam, por exemplo, a poupar dinheiro, a guardar dinheiro, a sabermos investir em vários lugares diferentes. São princípios que nos ajudam a gerir bem as nossas finanças, os nossos recursos. Mas o que a Bíblia sempre vai dizer para nós é que o nosso coração não esteja preso, não esteja dependente disso, para que nós tenhamos paz. Então, nós sempre precisamos ter esse coração humilde. Se nós estivermos numa situação boa, Deus está nos abençoando, estamos bem, e glória a Deus por isso, nós precisamos conservar o nosso coração humilde. E lembrar que aquilo que nos traz paz, que nos dá uma boa noite de sono no fim do dia, não é o dinheiro, né? Não é o nosso salário, mas é o Senhor. Então nós devemos sim administrar bem os nossos recursos, mas nunca depositar a nossa esperança neles. E da mesma forma, caso nós estejamos passando por uma situação difícil, nós também devemos permanecer com o coração humilde, sabendo que o mundo não acabou porque nós estamos passando por um tempo difícil. Deus ele vai nos ajudar através de pessoas, através da igreja, através de com o nosso trabalho, ele abrir novas oportunidades. Mas o nosso coração deve estar sempre voltado para Ele e colocado nele e nunca nos nossos recursos. Então, uma resposta adequada de um cristão maduro é justamente ter esse espírito humilde, é não fugir para as suas redes de proteção ali que nós falamos, né? E podem ser várias, e o dinheiro muitas vezes é uma delas. Você está passando por um momento difícil, alguém da sua família está enfermo, você logo pensa, puxa, mas eu tenho ali um dinheiro guardado, então eu vou conseguir cuidar, vou levar no médico, vai dar tudo certo. E às vezes, meus irmãos, nem mesmo os médicos têm condições de ajudar, e aí quando a gente coloca a pessoa nos melhores lugares, os melhores remédios, e tudo falha e tudo dá errado, aí nós vamos pedir oração, aí nós vamos orar. Então nosso coração precisa sempre estar no Senhor. Nós precisamos ser bons administradores, mas nunca colocar o nosso coração no dinheiro ou nos nossos recursos. Então, uma reação de um crente maduro, e aqui a gente não está falando só de provações que envolvem a nossa vida financeira, mas qualquer uma delas, é ter esse espírito humilde. É saber que quem nos sustenta e quem nos guarda é o Senhor e não a nossa força e não a nossa capacidade. Nós podemos trocar aqui, por exemplo, os recursos com as nossas capacidades, né? Então, um momento difícil na nossa vida, eu vou dizer, não, mas eu dou conta sozinho, eu consigo vencer isso, eu consigo enfrentar pela minha própria força, quando nós somos totalmente dependentes de Deus. Eu não sei quantos dos irmãos aqui já tiveram a experiência ruim de ficarem internados no hospital, de ficar em algum momento ali, em um momento arriscado da sua vida. E todos nós sabemos que é horrível. Você fica ali, muita gente passando mal, muita gente enferma junto com você, você se sente mal. E muitas vezes, principalmente agora na pandemia, né, não podia nem ter acompanhante, você ficava ali sozinho, sem fazer nada numa cama de hospital, e você tinha ali que falar com Deus, era a única opção. E muitas pessoas, então, que não buscavam Deus até aquele momento, foram buscar Deus depois de muito tempo, ou buscar Deus pela primeira vez. Porque a gente percebe que a gente não tem controle de nada, a gente pode cuidar da nossa saúde, cuidar da nossa vida, planejar tudo certinho, mas as provações acontecem. E quando nós não estamos com o coração em Deus, é muito mais difícil, né, nós passarmos por elas. E a última resposta que nós vemos nesse texto, pode passar, Arthur, é a perseverança. Versículo 12. Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado,
receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Então o Tiago vai dizer para nós que feliz, ou na sua versão talvez esteja escrito aí, bem-aventurado, abençoado, é aquele que persevera na provação. E aqui é muito interessante porque nós vamos falar sobre alguém que é aprovado. Alguém que passa pela aprovação sem comprometer os seus princípios, sem comprometer os seus valores. De novo, muita gente, quando a coisa aperta, vai recorrer ali a alternativas que muitas vezes Deus não gosta. Então, uma pessoa ali que talvez está num momento apertado e aparece uma situação ali no trabalho dela, que ela vai precisar mentir, que ela vai precisar esconder, que ela vai precisar fazer alguma coisa errada e vai ganhar um dinheirinho a mais com isso. Puxa, isso aqui vai salvar o meu mês lá em casa. E a pessoa então faz isso. Meus irmãos, Deus está dizendo para nós aqui que essa perseverança, feliz é o homem que persevera, mas persevera em santidade. Ele passa pela provação confiando que Deus vai suprir a sua situação e não precisa desobedecer a Deus, não precisa recorrer a meios escusos para dar um jeito. E nós temos vários exemplos na Bíblia de pessoas que fizeram isso e se deram muito mal. Nós temos Abraão, por exemplo, que recebe uma promessa de Deus de que ele teria filhos e ele já era estéril, sua esposa era estéril. E o que ele faz? Ele então recorre a uma alternativa dele, pessoal, e ele tem relações ali com a sua empregada, ela engravida e ele tem o seu filho. Ele deu o seu jeitinho para receber a promessa de Deus. O que acontece? Nasce ali Ismael, depois Deus concede um filho de fato a Abraão, e nós temos até hoje rivalidades lá no Oriente acontecendo por causa desse jeitinho que Abraão tentou dar para o seu sofrimento. E nós temos vários exemplos assim, Moisés, o rei Davi e diversas situações. O pecado, meus irmãos, mesmo em momentos difíceis, o pecado nunca compensa. O pecado, a gente fala muito essa frase aqui na igreja, né? O pecado sempre vai oferecer para nós mais do que ele pode nos dar de verdade e vai exigir de nós mais do que nós estamos dispostos a ceder. A base do pecado, a essência do pecado sempre é o engano e a mentira. Então, naquele momento, vai parecer que vale a pena. Nossa, isso aqui surgiu, caiu do céu, vou fazer aquilo. Inclusive, eu lembro de uma história de uma vez, a gente ouviu essa história lá no seminário, as pessoas estavam no culto, ele era um culto de agradecimento, igual nosso culto de quinta-feira, né? E as pessoas estavam agradecendo. Uma pessoa foi dar o testemunho dela ali da semana. Deus foi muito bom, porque eu estava passando dificuldade, Deus proveu ali o dinheiro que eu precisava, os irmãos, amém, amém. Como que foi isso? Estava andando na rua, caiu a carteira de uma pessoa, exatamente o dinheiro que eu precisava. E eu peguei aquele dinheiro para mim. Provisão de Deus? Não. Mas essa pessoa entendeu que naquele momento Deus aceitaria que ela pegasse aquele dinheiro que não era dela para sanar ali os seus problemas. Se nós continuarmos esse texto, Tiago vai dizer o seguinte: quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então, esse desejo, tendo concebido, dá luz ao pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Isso aqui é importante nós entendemos, porque às vezes a gente confunde provação com tentação. Então a gente acha que qualquer momento de escolha difícil na nossa vida é provação. Mas o que a Bíblia fala para nós é que a tentação, ela não vem de Deus. Vai dizer que Deus ele não é tentado pelo mal e, portanto, ele não usa o mal para tentar outras pessoas. Deus, de fato, permite situações de dificuldades, de provações em nossa vida, para que a nossa fé seja provada. Mas Deus não tenta ninguém. Então a pessoa pode ceder a um pecado, ceder a uma tentação e dizer, puxa, Deus me tentou e eu não resisti. Deus não tenta ninguém. Deus permite provas da nossa fé. Mas a tentação, como o texto fala, nós somos tentados pelo nosso próprio mau desejo. E às vezes a gente também coloca na conta do diabo, né? O diabo me tentou e eu não consegui resistir. O diabo tenta sim, como tentou Jesus lá nos evangelhos. Em determinados momentos ele vai nos tentar. Mas, via de regra, nós somos tentados pelo nosso próprio mau desejo, algo que já estava no nosso coração, e quando nós tivemos a oportunidade de desejar e depois fazer aquilo, nós fazemos. E depois falamos, puxa, o diabo me tentou, eu não consegui resistir. O diabo é difícil, né? Mas não é assim, nós somos tentados pelo nosso próprio mau desejo. E aí Tiago vai dizer
nós somos arrastados, seduzidos por esse mau desejo que está dentro de nós. E depois desse desejo ter sido concebido, dá luz ao pecado. Quando nós agimos, fazemos, cumprimos esse desejo, nós pecamos, e aí então o pecado, depois de ter sido consumado, ele gera morte. Então, quando nós estamos em um momento difícil, nós recorremos para o pecado, nós recorremos para algum atalho, nós recorremos para algum caminho que não é o caminho que Deus tem para nós. Isso só vai piorar ainda mais a situação. Nós podemos até encontrar ali algum alívio momentâneo. Então, a pessoa que, diante do seu sofrimento, ela recorre para a bebida. Naqueles momentos que ela está bebendo, de fato, ela vai esquecer de tudo. Não vai sentir nada, vai esquecer de nada. Mas depois, quando tudo volta ao normal, a consequência é ainda pior. Da mesma forma, quando nós temos problemas em casa, e a nossa reação é fugir, vou sair, dar uma volta. E vai, e acha que isso vai resolver os problemas, e quando volta, está tudo lá. Então, nós precisamos aprender a lidar com essas questões. E aí Tiago vai dizer que bem-aventurado, feliz é aquele que persevera na provação, sem ceder à tentação, mas ele persevera em santidade, ele atravessa a provação confiando em Deus. E só persevera na provação, sem cair no pecado, quem confia em Deus. Apareceu um atalho aqui para mim, mas eu confio que Deus ele vai me dar do jeito certo, da maneira certa, na forma dele. E, meus irmãos, nem sempre é fácil, às vezes é muito difícil. Às vezes realmente é uma questão de nós cremos que Deus ele vai nos socorrer, ainda que pareça que a gente tem a resposta na nossa frente. Só que se é uma resposta que vem por meios errados, por meios ruins, aquilo certamente não veio de Deus. Então, diante de tudo isso, pode passar, Arthur, por gentileza. Como nós podemos aplicar isso para a nossa vida? Em primeiro lugar, nós precisamos sondar a nós mesmos. Como a gente tem reagido às últimas provações da nossa fé. Então, talvez você possa puxar aí na sua memória as últimas situações em que você sofreu, as últimas situações em que o calo apertou, as últimas situações em que algo aconteceu na sua vida que você ficou preocupado, que você sofreu, que você ficou ali num momento difícil, como você reagiu? E cada um de nós pode lembrar de como foi a nossa última provação, se nós não estamos passando por alguma agora, né? A Bárbara, inclusive, citou aqui no momento missionário a questão da época da pandemia, a gente com dificuldade de trabalhar, perdendo alunos, no caso dela. Todos nós aqui passamos momentos difíceis também, aqueles que ainda trabalham. Qual foi a nossa reação? Nós recorremos para quem? Nós recorremos para o quê? O que nós fizemos? Diante disso, pode passar, Arthur. Qual dessas três respostas nas provações que nós falamos, nós precisamos buscar mais? Será que eu preciso aprender a buscar primeiro Deus em oração antes de buscar outras coisas? Será que eu preciso aprender a ter um espírito humilde, como a gente viu, e não confiar nas minhas posses, não confiar nos meus recursos, não confiar na minha força? Ou será que a grande dificuldade que eu tenho quando a coisa aperta é eu conseguir dizer não para aquilo que é errado, não para aquilo que é pecado, para dizer sim, eu confio no Senhor, independente do que aconteça? Então, qual dessas três respostas diante das provações nós precisamos buscar mais? É mais difícil para nós. E por último, pode passar, Arthur, por gentileza. Nós precisamos ajustar a nossa perspectiva. A carta de Tiago é uma carta que vai falar muito sobre isso, sobre a questão de uma fé que é uma fé prática, não é uma fé só religiosa que nós só temos na igreja, mas é uma fé que atravessa o nosso dia, os nossos dias, o nosso dia a dia. Então, Tiago vai falar muito sobre isso, a carta de Tiago. Então, nós precisamos entender, meus irmãos, que como nós reagimos às provações vai demonstrar para nós e para o Senhor como é a nossa fé. Então, diante de tudo isso, nós podemos pensar como nós podemos reagir diante dos momentos difíceis. Pode passar, Arthur, por gentileza, esse é o último slide. Se nós fôssemos resumir tudo que nós ouvimos aqui em uma frase, é que na hora da provação, a maturidade da sua fé, da nossa fé, vai ser vista em nossa reação. Então, como nós reagimos nos momentos difíceis? Nós ficamos desesperados, perdemos o rumo, não conseguimos resolver nada, nós perdemos o sono, nós não queremos mais comer, a gente fica tenso, a gente desconta a nossa ansiedade, o nosso nervosismo no outro. Você está ali nervoso, tenso com alguma situação, preocupado, e você vai e desconta na sua esposa, ou no seu marido, ou no seu filho, que não tem nada a ver com isso. Às vezes, muitas vezes, durante a pandemia a gente viu isso, né? Quando alguns homens eram impedidos ali de trabalhar e tinham dificuldade financeira, o estresse era tanto que acaba descontando na esposa,
que não tem nada a ver com isso. E o mesmo acontece em outras relações nossas. Então, como nós reagimos aos momentos difíceis? Medo, desespero, atalhos, pecados. O que Deus quer de nós é que nós reajamos como o Tiago nos ensinou aqui: oração confiante, espírito humilde, santidade. E aí vai ser gerado aquilo que nós vimos lá no comecinho, no versículo 3. Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Então é diferente daquele cristão que em qualquer momento que a dificuldade aparece, quando o calo aperta, ele foge, ele muda, ele fica com dúvida, ele não quer mais saber de Deus. Quanto mais nós vamos perseverando em provação, de dificuldade em dificuldade, de provação em provação, quanto mais nós vamos crescendo, mais perseverantes nós vamos ficando. E daqui a pouco, qualquer coisinha que acontece na nossa vida não nos abala mais. Nós vamos ficando mais firmes, mais maduros e também mais íntegros. Porque se nem no momento difícil a gente recorre para aquilo que é errado, a gente recorre para aquilo que é pecado, quanto mais quando estiver tudo bem. Então Deus vai nos fortalecendo, Deus vai nos amadurecendo. Então você pode pensar que a cada provação que você passa e você vence, não com sua força, mas com a força de Deus, pela graça de Deus, é como se você colocasse mais um tijolinho no muro ali da sua perseverança. Sua fé fica mais forte, sua fé fica mais sólida. E quanto mais vamos perseverando, mais esse muro vai aumentando. E nós vamos ficando cada vez mais firmes com Deus. É por isso que normalmente aquelas pessoas que já estão com anos e anos e anos de vida cristã, já passaram por muita coisa, elas têm muito a nos ensinar. Porque tem uma fé realmente forte, firme, inabalável como Deus quer que a gente tenha. Eu queria orar com você nesse momento, enquanto eu já convido a equipe de louvor que suba aqui à frente. E você, enquanto nós falamos com Deus, pode pensar no seu coração como você tem reagido a esses momentos difíceis, como você tem reagido às provações. E se talvez não seja um momento de, ao invés de você fugir, começar a colocar esse tijolinho que vai deixar a sua fé cada vez mais firme. Deus, ó Pai, nós te louvamos porque o Senhor sempre está conosco, ó Pai, nos momentos bons e nos momentos ruins, nos momentos fáceis, gostosos, mas também nos momentos difíceis, de dor. E nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor nos ajude a sermos cristãos com uma fé cada vez mais madura, cada vez mais forte, firme, constante no Senhor. Que nós não sejamos levados pelo vento, como o Tiago disse aqui, Pai, mas que cada vez que nós passamos pelos momentos difíceis e nós continuamos caminhando com o Senhor, perseveramos na provação, que o Senhor gere cada vez mais em nós essa perseverança, essa fé forte, essa fé firme, inabalável. Que os irmãos que estão aqui hoje, Pai, não sejam, como o autor de Hebreus vai dizer, nós não somos daqueles que retrocedem, nós somos daqueles que avançam. Que o Senhor nos ajude e guarde para que todos os irmãos que estejam aqui, Pai, nós possamos nos encontrar daqui anos e anos, décadas, se o Senhor não voltar, ainda firmes no Senhor, caminhando com o Senhor, amando ainda mais o Senhor, com uma fé ainda mais forte, ainda mais vibrante do que a que nós vemos hoje. Que o Senhor produza em todos nós isso, e que nós saibamos que sempre que o Senhor permite que nós passemos por provações, ali o Senhor está plantando